Saudações, gente bonita, muito bom dia. Ontem, de certa forma também anteontem, nós comentamos sobre como a Eurásia, de modo geral, está conseguindo vencer o Ocidente no campo de batalha. Certo? O Ocidente vem cometendo erros estúpidos em cima de erros estúpidos e, graças a isso, as potências eurasianas vêm conseguindo mudar a configuração geral do mundo no campo de batalha. Mas uma coisa que a gente sempre fala é que a guerra e os instrumentos da guerra são também econômicos. E hoje nós vamos comentar 3 textos cujo objetivo é explicitar isso. Certo? Cujo objetivo é explicitar isso. O primeiro deles toca num ponto que é particularmente doído, bastante doído. Foi escrito por César Fonseca, que nós publicamos no Paraíso Brasil, cujo título é A FEBRABAN defende um banco central estatal como empresa pública para administrar 100 bilhões em senhoriagem. Basicamente, a FEBRABAN, os banqueiros brasileiros querem assumir o controle do Banco Central diretamente, sem necessidade de intermediários, de farsas como o Banco Central independente. Sabe, sem precisar da vontade de um Campos Neto da vida. Vamos lá. O avanço da financiarização econômica especulativa no Brasil, e nós falamos sobre esse tema muitas vezes, começa com a criação, como um dos primeiros atos da ditadura militar, em 1964, do Banco Central. Uma das primeiras coisas que a ditadura militar fez foi criar o Banco Central. Ou seja, subordinar a emissão da moeda e o controle da dívida pública a um outro ente, certo? Aos banqueiros. Então, o início da nossa desgraça enquanto civilização foi um dos primeiros atos da ditadura militar, que é a criação do Banco Central. A coisa só foi degringolando, até que sob o governo do vampiro golpista, criou-se o Banco Central independente. Certo? Tipo o Banco Central da Europa, o Banco Central Europeu, que é independente da vontade dos europeus, o Banco da Inglaterra, que é independente da vontade dos ingleses, Federal Reserve, que é independente da vontade dos norte-americanos. Um Banco Central controlado pelos banqueiros. Isso é feito no Brasil. Mas vamos lá, voltando. O avanço da financiarização econômica e especulativa no Brasil está por trás da proposta de transformação do Banco Central independente em empresa pública para administrar o orçamento de senhoriagem de 100 bilhões de reais, que seriam controlados na prática pelos bancos privados, por meio da FEBRABAN. Então é a FEBRABAN que quer fazer isso. E conta, claro, com o apoio da imprensa, Gente, é só reparar. O Jornal Nacional da Vida, as propagandas são quase todas de banco. Aí você vê umas empresas, mas isso não é banco, mas é setor financeiro especulativo. Você vê empresas, sei lá, que fazem cerveja, não sei o quê. Na verdade, são empresas que detêm ações no mercado de capitais. Não está falando sobre cerveja. A questão não é cerveja. A questão é, inclusive, os bilionários responsáveis por essa cervejaria e coisa e tal, foram basicamente os mesmos que deram o golpe de 40 bilhões de reais nas americanas. Que vai ficar para viúva, ou seja, o povo brasileiro, os contribuintes brasileiros pagar. Certo? É isso, esse tipo de gente, especulador financeiro e banqueiro, que controla as propagandas mais caras das emissoras de TV. Traduzindo, as emissoras de TV trabalham para o setor financeiro. De toda forma, o assunto foi debatido ontem em Brasília, um encontro organizado pela TV 247, para discutir a autonomia do Banco Central e a famosa PEC 65, que regulamenta a transformação do Banco Central estatal em Banco Central em empresa pública, dotado de novo regime jurídico, conforme a proposição do atual presidente do Banco Central, o bolsonarista Roberto Campos Neto, amplamente repudiado pelos participantes.
debater o tema polêmico, hoje em dia eles chamam escrotice e arbitragem de jogo de Flamengo de polêmica. E politicamente explosivo, o presidente da FEBRABAN, Isaac, eu não preciso dizer mais nada, dizem, o deputado Lindenberg, Isaac Sidney, perdão, o deputado Lindenberg Faria, o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, né, que Batista Júnior, a gente tem uma especial deferência entre os economistas brasileiros, o presidente da Associação dos Noticiários e Registradores do Brasil, Rogério Portugal Bacelar, o presidente do Sindicato dos Funcionários do Banco do Brasil, Fábio Fayad, e o presidente do Grupo Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho. Na prática, o que eles querem é a privatização do Banco Central estatal, como autoridade monetária e todo o corolário de atividades que desempenham no âmbito da política econômica nacional, tirar do controle do governo e passar para os bancos, respondendo pelo controle das reservas internacionais, que vão poder ser investidas onde eles quiserem, né, na regulamentação do sistema financeiro, ou seja, é a raposa regulando os galinheiros da inflação e fixação de taxas de juros. Porém, desvinculado da responsabilidade com providências relacionadas à geração de emprego, como acontece em bancos centrais em todo o mundo. Ou seja, ele quer todos os direitos e nenhum dever. A penhoriagem, alvo principal da PEC 65, representa nada mais, nada menos que o privilégio estatal, é do governo, quer dizer, vai deixar de ser, do monopólio da emissão do dinheiro. O Banco Central Estatal perderia a função do exercício da senhoriagem para o Banco Central e a empresa pública, tal como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, regidos não mais pelo regime jurídico estatutário, mas pelo regime privado em que funcionários viram CLTistas, sem a vantagem da estabilidade funcional. Ou seja, é quase uma privatização branca da Caixa Econômica e do Banco Central. Lembrando, obra do bolsonarista Roberto Campos Neto. Por meio dessa receita bilionária de senhoriagem, produzida pelo Estado soberano, utilizada para ações administrativas estatais colocadas a serviço do desenvolvimento econômico sustentável, os bancos ganham o privilégio de emissão monetária e o resultado operacional altamente lucrativo desse mecanismo emissor. Ou seja, eles simplesmente criariam dinheiro e ainda cobrariam por isso. A banca privada, por meio do Banco Central, empresa pública, livre das amarras do Estado, exerceria muito maior influência sobre a política monetária, visto que usufruiria, por meio do poder do capital financeiro, instrumentos da criação de valor em forma de senhoriagem, que são as condições efetivas para transações monetárias. Ocorreria, com a transformação do Banco Central neoliberal, hoje sob o comando do bolsonarista Campos Neto, uma desestatização, que é um nome bonito em tucanês para privatização, das funções do Banco Central em favor da banca privada, dos banqueiros, cujos objetivos são dissociados do interesse público. A última coisa que eles querem é o bem do Brasil. Para fazer desenvolvimento nacional, geração de renda, arrecadação e investimentos. Nada disso, só dinheiro para a FEBRABAN. Isaac Sidney, presidente do FEBRABAN, foi cauteloso no tratamento da questão delicada. Mas disse que, se o Congresso aprovar a PEC 65, será bem-vindo, claro, né? Reagiu como representante de classe. E os demais participantes, conflitados com o interesse da banca, posicionaram-se contra, prometendo mobilização para barrar a constitucionalização da política monetária sob o controle dos interesses privados. É um absurdo. O volume de recursos estimados em senhoriagem, em torno de 100 bilhões, representaria a alavanca operacional dos bancos para multiplicação de lucros, às custas de quê? Da população brasileira, claro, das empresas, dos investimentos. Ao mesmo tempo, os bancos, a criação do Banco Central e empresa pública, no lugar do Banco Central estatal, como autoridade monetária, ganhariam força para se livrar do que tenta neoliberalmente escapar, deixando como empresa pública subordinar-se à política fiscal governamental, como ressaltou o deputado Lindenberg Faria. A empresa pública do Banco Central sairia do orçamento estatal para gerir seu próprio orçamento, garantido pela verba bilionária da senhoriagem, sem relação com a política fiscal, que exige do Banco Central estatal vinculação ao orçamento geral da União votado pelo Congresso. Ou seja, não teria controle nenhum o país sobre isso. Ficaria à mercê da FEBRABAN. O Banco Central Estatal, em modo neoliberal, sob Campos Neto, tenta fazer a negociação política de bastidores no Senado, no sentido de abrir mão de uma parte da senhoriagem para o governo, para facilitar a aprovação da PEC 65, que regula o funcionamento de um futuro Banco Central e empresa pública. Cálculos feitos pelos funcionários
do Banco Central, resistência, desestatização, que é o nome tucano, PSDB, MDB, da autoridade monetária em empresa pública, desestatização é o tucanês, MDBs, para privatização, lembrando, dos 100 bilhões destinados à senhoriagem, do qual a Febraban teria ampla influência. E ficariam cerca de 25 a 30 bilhões para o governo. O restante seria administrado pelo Febraban, pelo Banco Central, empresa pública, ou seja, pela Febraban. Qual a reação do governo Lula? Qual a reação do governo Lula que ficará em assenhoriagem bilionária para fazer o desenvolvimento sustentável, melhor distribuição de renda? Aí, gente, é aquilo que eu falo. O povo brasileiro elegeu de longe, mas de longe mesmo, o pior Congresso da história desse país. Não tem muito o que reclamar. É o povo brasileiro que elegeu o bolsonarista, que elegeu o evangélico, que elegeu o militar, que elegeu o policial. O povo brasileiro decidiu, certo? O povo brasileiro foi para a urna achando que estava voltando da privada. E aí, enfim, já os funcionários do Banco Central, por enquanto estatal, estão super preocupados, porque serão obrigados a abandonar o regime de estabilidade funcional na condição de agentes de Estado, concursados ao regime estatutário, para se transformar em funcionários CLTistas. Isso é interessante, porque eles poderiam ser demitidos a qualquer momento. Ou seja, o controle da Febraban sobre isso é total. No fundo, como fica claro, trata-se de luta de classes. De um lado, o setor que mais fatura na economia e que destrói o restante da economia brasileira, ligado à financiarização econômica, essencialmente especulativa. Do outro, o ponto de vista da sociedade, expresso pelos funcionários do Banco Central Estatal, de ter a entidade monetária comprometida com a política desenvolvimentista do presidente Lula, ou de qualquer outro presidente que venha suceder o Lula, A gente elege o presidente para governar o país. Mas o que essa PEC do bolsonarista Campos Neto está tentando emplacar é que a Febraban administra o país, igual o Banco Central Europeu administra a União Europeia. O que eles querem é mais ou menos a mesma coisa. A Febraban conspira, assim, com claro apoio da imprensa, para se apropriar do patrimônio público e comandar as finanças do país. O país passaria a servi-la, sem auxílio intermediário. É a bancocracia, pois aí não seria o Brasil um país com Banco Central, mas um Banco Central que dispõe de um Estado-nação para si, sob o servilismo técnico-financeiro. É sobre isso, e evidentemente não está nada bem, não tem, É um absurdo. Outro absurdo é o fato do Brasil quase não ter reserva de ouro. O Brasil permite, como se fosse um país africano atrasado, que o ouro seja extraído por multinacionais e mandado para fora. Tem uma minas dessas no município vizinho aqui de Catalão, onde eu moro, em Paracatu. Os britânicos extraem o ouro e mandam para fora para refinar. É claro que esse ouro nunca mais volta. Você tem mina também, tem de canadense, você tem mina de norueguês, certo? Extraem o ouro do Brasil, roubam ele, com desculpa de refinar, e esse ouro nunca mais volta. Cara, nenhum país africano faz uma merda dessa. Num mundo em completa transformação, no mundo em que o dólar está desmoronando e condenado a desmoronar com moeda de reserva, que o preço do ouro vai subir 3 a 4 vezes nos próximos anos. O ouro é fundamental para a soberania. O Banco Central do mundo inteiro tem comprado ouro. O Brasil simplesmente permite que multinacionais tirem o ouro do país. Agora eu vou falar, que nem um país africano, não, muito pior do que um país africano. Vou falar sobre isso. A crise global em andamento está obrigando muitos países à matéria da RT a buscar novas maneiras de garantir a estabilidade financeira e a independência. O Brasil não. O Brasil quer a subordinação, certo? Deixa o estrangeiro levar o ouro e quer entregar a estabilidade financeira e a independência para a Febraban. Nós estamos falando que o mundo buscando independência e estabilidade é um mundo menos o Brasil. O Brasil busca o contrário. Preços recordes do ouro sugerem uma direção lucrativa para se mover. E os países africanos entenderam isso. Os africanos, nós não. No entanto, como o Ocidente ainda controla principalmente a extração de ouro na África e no Brasil, o continente é forçado a encontrar uma solução permanente para a questão colonial. A África, não o Brasil.
Devido às crescentes tensões geopolíticas, as reservas internacionais e as reservas de ouro estão se tornando tema-chave não apenas em países desenvolvidos, mas também em países em desenvolvimento. Para a África, não para o Brasil, o problema das reservas cambiais continua sendo uma das questões mais relevantes. Como a África tem problemas de acesso a mercados financeiros internacionais, devido à alta taxa de juros sobre empréstimo, rendimento e título, a moeda forte, ou seja, dólar e euro, desempenha o continente um papel fundamental para garantir importações. Não é coincidência que a suficiência de ouro e reservas cambiais seja medida em meses de importação, ou seja, o número de meses de importações que ele poderia pagar. É a independência da África, e seria do Brasil, se o Brasil não permitisse que estrangeiros viessem aqui e roubassem nosso ouro. A gente fala dos portugueses, os portugueses roubaram o nosso ouro. Com que moral? A gente está permitindo que canadense, que norueguês, que britânico façam isso nesse exato momento, não estamos falando nada. Vamos falar de alguém que está fazendo alguma coisa, o continente africano. Para a África, a questão das reservas de ouro também é relevante, devido à crise na dívida que se desenrola no continente. A Zâmbia entrou em default em 2020, Gana em 2022 e Etiópia em 2024. Default quando você não consegue mais pagar. Entre outras coisas, isso foi provocado pela redução repentina da China dos empréstimos para as nações africanas. Novos empréstimos foram tomados para pagar os anteriores. Nesse contexto, os países africanos, e o Brasil, precisam buscar novas formas de garantir a estabilidade macroeconômica, como reduzir importações, aumentar impostos, eliminar subsídios, aumentar as reservas e se esforçar para controlá-las totalmente. Em tempos de crise, é importante dizer isso, o ouro é tradicionalmente considerado um ativo de menor risco. Nós estamos num tempo de crise. E o que a gente está fazendo com o nosso ouro? Entregando para estrangeiro. Durante tais períodos, os preços do ouro sempre sobem, e o mesmo acontece com a demanda pelo ouro. Bancos centrais e Ministério de Finanças do mundo inteiro compram ouro para mitigar riscos potenciais e criar uma almofada de segurança. O Brasil não faz isso. O Brasil está entregando esse ouro para o estrangeiro. Não é de se surpreender que nos últimos anos, vários países africanos têm anunciado que pretendem dar ao ouro o papel mais proeminente nas reservas cambiais e política monetária, ou seja, estão se afastando do euro e do dólar. Ao mesmo tempo, eles estão revisando as políticas de como essas reservas estão armazenadas. Por exemplo, o Banco Central da União Econômica e Monetária da África Ocidental, o EMOA, que garante o funcionamento da zona do franco CFA, manteve até recentemente suas reservas de ouro em uma conta operacional do Tesouro francês. No entanto, em 2021, devido à reforma da zona do franco CFA, essa conta foi fechada e, de acordo com os bancos, os fundos foram investidos em ativos monetários e de títulos de acordo com seus critérios de liquidez e segurança. Até então, a França controlava isso, mesmo tendo passado 60 anos da suposta independência dos países africanos. O ouro também é uma boa oportunidade para a África, porque pelo menos 15 países africanos mineram metal precioso, respondendo por cerca de 27% da produção global de ouro. Os maiores produtores de ouro do mundo são China e Rússia. E adivinha se eles permitem a exportação desse ouro? Adivinha, o Brasil também produz, só que diferente de China e Índia, e assim como os países mais atrasados da África, o Brasil permite a exportação do ouro, em troca de papel. Gana, Mali, África do Sul, Burkina Faso e Sudão são líderes na produção africana de ouro. O setor de mineração de ouro também está se desenvolvendo dinamicamente em Zimbábue, Tanzânia, Senegal e Uganda, entre outros. Portanto, é óbvio que governos africanos querem usar suas próprias reservas de ouro para formar reservas de ouro e câmbio, estabilizando assim as próprias moedas, particularmente à luz da crise que chega ao mundo, na África e no Brasil também, só que nós estamos fazendo o contrário. Controlar a mineração do ouro é uma questão fundamental, já que a maior parte do ouro da África não é extraído por empresas africanas, e o do Brasil não é extraído por empresas brasileiras, mas por corporações ocidentais, como Anglo Gold, BR, etc., que estão interessados em exportar o ouro para fora da África, ou seja, roubar o ouro do continente, assim como o ouro do Brasil é mandado para fora do Brasil, é roubado do povo brasileiro. E o petróleo também, graças a Miguel Temer, o pré-sal foi dado praticamente aos estrangeiros, que estão tirando ele do Brasil. E agora as ONGs querem também fazer com a Foz do Amazonas o que o Michel Temer fez com o pré-sal, entregar para estrangeiro. Ao mesmo tempo, a parte significativa do ouro africano é minerado por empresas privadas de mineração artesanal.
Essa mineração, ela frequentemente semi-legal e feito em pequenos volumes. Por exemplo, o volume de mineração artesanal do ouro em Tanzânia é 17 toneladas. No Senegal, 3 toneladas. E no Mali, 6 toneladas. Esse ouro é frequentemente exportado de países africanos por meio de esquemas ilegais. O Brasil fez isso durante o governo Bolsonaro, né? Inclusive o que parece com a cumplicidade do Banco Central, de igrejas evangélicas e de militares. O que apoia as atividades de grupos criminosos e terroristas e leva a contradições e conflitos internos. Aqui no Brasil, crime organizado, né? Não é surpreendente que os governos africanos tenham prestado atenção especial à mineração artesanal, que pode ser útil para aumentar as reservas de ouro do continente. Eu sou radicalmente contra o garimpo. Ilegal. Mas o garimpo na forma de uma mineração semi-artesanal, com a obrigação dessas empresas semi-artesanais, de preferência cooperativas, de vender todo o ouro para o Banco do Brasil, por exemplo, isso eu sou plenamente a favor. O que a gente não pode deixar é o ouro sair do Brasil. Então, permite cooperativas, não garimpeiro, individualmente, não garimpeiro, jamais garimpeiro, cooperativas, extrair o ouro, com a obrigação de vender esse ouro para o governo brasileiro, a um preço justo, sem deixar esse ouro ir para fora ou financiar o crime organizado, igrejas evangélicas e campanhas políticas. Mas, enfim, para dar um exemplo, em julho, o Uganda anunciou suas intenções de comprar esse ouro. Na Nigéria e no Senegal, há programas estatais e privados para a compra de ouro extraído artesanalmente. É o que eu sugiro que o Brasil faça, mas nós estamos atrás na África, né? Por um lado, isso permite que o país tenha acesso a um volume significativo de reservas de ouro. Por exemplo, a tonelada de ouro agora, uma tonelada de ouro vale 60 milhões de dólares. Por outro lado, os governos africanos querem legalizar gradualmente a mineração artesanal de ouro. O Brasil poderia fazer isso. Esse programa geralmente oferece aos mineradores artesanais tecnologia, equipamento, consumíveis e infraestrutura, como laboratório e centro para compra e aquecimento mineral. A gente pode refinar o ouro aqui mesmo. Ao invés de mandar para fora, gente, o Brasil consegue fazer avião e não consegue refinar ouro? Por favor, né? À medida que o setor se torna mais transparente, ele contribui para preços justos de mercado. A situação socioeconômica nas regiões de mineração de ouro se torna mais estável. Seria interessante isso para a Amazônia e para o Brasil Central. São as regiões do Brasil que mais produzem ouro, né? Praticamente todo o ouro brasileiro vem dessas duas regiões, o Amazônia e o Brasil Central. O ouro pode ser usado não apenas como meio de mitigar potenciais riscos macroeconômicos, mas também como meio de dar suporte à moeda nacional. Para a maioria dos países africanos, a inflação descontrolada, especialmente à luz de choques e crises externas, ou seja, feito de fora para dentro, continua sendo um dos principais fatores de crise. Nigéria e Gana atualmente estão vivenciando uma inflação recorde devido à desvalorização de suas moedas nacionais. E aí aquilo que nós já explicamos, que a teoria monetária moderna diz, que o câmbio costuma ser o principal caçador da inflação. É sobre isso. O ouro ajudaria a evitar isso. A situação com a taxa de câmbio também é problema em outros países africanos, como o Egito, que é a maior potência do continente, né? 20ª economia do mundo. Uma das maneiras de reduzir a flutuação da taxa de câmbio é atrelar uma moeda a uma moeda mais estável, o franco CFA atrelado ao euro, o que permite manter relativa estabilidade macroeconômica nos países da União Econômica e Monetária da África Ocidental. Mas, ao mesmo tempo, isso limita o escopo das políticas monetárias da África Ocidental e torna eles dependentes do Banco Central Europeu. Então, o Banco Central Europeu não manda apenas na Europa, manda no oeste da África. Né? O Zimbábue, um país conhecido por sua inflação recorde de 100 trilhões por cento ao ano, de cheques ao portador de dólares zimbabuanos, pode servir como um bom exemplo de um caminho alternativo. A inflação descontrolada da moeda nacional forçou o povo a usar o dólar americano para liquidação doméstica. Para Zimbábue, que tem relações difíceis com os Estados Unidos e está sob sanções americanas, qualquer país que tenta ser soberano, os Estados Unidos sancionam. Já falamos muito sobre isso. Isso é um risco óbvio. Então, em abril de 2024, o Zimbábue introduziu uma nova moeda nacional chamada ZiG, abreviação para Zimbabwe Gold,
já que é lastreada em ouro. Até agora, ninguém sabe se a introdução da nova moeda ZiG será um sucesso. É difícil encontrá-la em pontos de câmbio no Zimbábue. Ela é extremamente limitada em circulação, pois o governo teme a desvalorização descontrolada da moeda e o surgimento de mercado negro. No entanto, já em julho desse ano, o governo adotou um roteiro para a introdução completa do dólar do Zimbábue, ou seja, o governo vai lastrear a moeda em ouro, como alguns países já fazem, como era feito antes do dólar e dos financistas dominarem o mundo. A questão principal aqui, gente, que a gente tem que debater, que tem uma influência e uma importância geopolítica extraordinária, é que o Ocidente não é um porto seguro mais. Não se pode mais confiar em Estados Unidos, Europa, Japão, Austrália, Canadá. Independente dos resultados da reforma do Zimbábue, é seguro dizer que as reservas de ouro da África vão aumentar. Além disso, o controle sobre essas reservas se tornará mais soberano. Por isso que os Estados Unidos odeiam tanto isso. E os ativos serão gradualmente retirados dos países ocidentais, onde a maioria das reservas de ouro africana é depositadas. Isso é facilitado pela própria política do Ocidente em relação às reservas de ouro de países que seguem a política que o Ocidente não aprova. Traduzindo, o Ocidente roubou quase $500 bilhão de países que eles não concordam. Vou dar um exemplo. A Rússia, as reservas de $300 bilhões foram ilegalmente congeladas, foram roubadas no Ocidente, após a operação militar na Ucrânia. E os lucros ainda são usados para financiar o inimigo, que é a Ucrânia. Os países ocidentais frequentemente congelam reservas de países em desenvolvimento, que foram depositadas em suas jurisdições. Por exemplo, desde 2011, 70 bilhões de reservas líbias foram congeladas em bancos nos Estados Unidos. Não bastou atacar o país, destruir o país, roubar o país. Roubou 70 bilhões de reservas da Líbia. Os 40 bilhões em ouro da Venezuela também foram roubados. O dinheiro do Afeganistão, que era para comprar trigo para as pessoas não morreram de fome, os Estados Unidos roubaram. Eles são ladrões. É aquilo que nós viemos dizer há quanto tempo. Quanto tempo nós não viemos falando isso? Eles são ladrões. Ladrões. O Ocidente é governado, administrado por ladrões. Eles são ladrões. O modo operado do Ocidente é legalizar o roubo. Capitalismo. O que é capitalismo? Na extração da mais-valia, o que é mais-valia? Trabalho não para você, resultado do trabalho roubado. O capitalismo no Ocidente são sistemas de ladrões. Roubo legalizado. Certo? A África está fazendo alguma coisa para resolver isso. Nós não. No Ocidente, voltando a falar no tema, onde baixas taxas de juros costumavam ser explicadas por baixos riscos, não pode, e eu nem sei se poderia ter sido em algum momento, ser considerada uma jurisdição de baixo risco. Na realidade, nunca foi. Os países de desenvolvimento estão se tornando cada vez mais conscientes disso, menos o Brasil, né? O Brasil quer entregar a emissão de moeda para a Febraban e o ouro para os estrangeiros. Ah, por que o Lula não muda? Porque o povo elegeu o Congresso que elegeu. Tem que aprender, né? E é provável que os países africanos comecem a reconsiderar como armazenam suas reservas de ouro, ou seja, começar a tirar elas da Europa e dos Estados Unidos. Podemos esperar a criação de fundos de investimentos soberanos e maiores investimentos no desenvolvimento da infraestrutura nacional. E o fluxo de moeda forte também aumentará o desenvolvimento de mercados financeiros intra-africanos. Afinal, o controle efetivo do dinheiro, assim como o controle de dados e informações, é tão importante para a soberania de um país quanto o controle das fronteiras. Pessoal, a guerra de Israel é sobre isso. Israel foi criado para quê? Para impedir a conexão entre a África e a Ásia. Para impedir a independência da África. No Ocidente, além de fazer com a África, por exemplo, que fez com a Líbia, que fez com a Etiópia, impede o desenvolvimento da África de toda forma. E é desse tipo, certo? É desse tipo, certo? Bom, mas para não ficar só numa perspectiva negativa, que o Brasil está hoje abaixo da África, pior do que a África, o Brasil hoje é uma sub-África. Vamos falar de coisas um pouco mais positivas. A China.
Aí quem nos fala é o Pepe Escobar. Pepe Escobar. Uma matéria de anteontem, publicada no Seeker, Latinoamérica. Como o Telegram é geopolítica. Ele vai falar Telegram. Telegram, eu não sou americano, vou falar Telegram. O presidente Xi Jinping deve ter precisado de eras de paciência taoísta para contar alguns fatores evidentes da vida a um funcionário imperial medíocre como o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, que é um completo imbecil. As principais conclusões de Xi Jinping para o idiota em questão. Primeiro, a China está pronta para ser parceira e amiga dos Estados Unidos, mesmo que o contrário seja altamente duvidoso, já que a China é considerada por Washington como uma ameaça existencial. Qualquer país que tenta ser soberano é considerado por Washington, por Londres, por Bruxelas, por Frankfurt, como uma ameaça existencial. Nós já falamos muito sobre isso. O Ocidente não admite soberania. O Ocidente só admite servidão. Segundo ponto. A China se concentra no bem-estar de toda a humanidade. Isso é o núcleo do conceito de Pequim de uma comunidade global com futuro compartilhado. Falamos sobre isso, podemos voltar a falar. Terceiro ponto. A China e os Estados Unidos devem ser responsáveis pela história, pelo povo e pelo mundo. É o conceito das 3 responsabilidades. Mas a última coisa pelo qual uma hegemonia unipolar, como a dos Estados Unidos, é ser responsável pelo mundo em geral. A unipolaridade, por definição, beneficia apenas a plutocracia do próprio império. Só os ricos. O pequeno Sullivan também pressionou por comunicações militares diretas, por telefones entre militares em um nível de trabalho. É claro que como hegemon tem menos de 0 toupeiras pagas infiltradas nos principais nós do sistema chinês, né, porque já falamos como a China eliminou os espiões, diferente daqui, né? Se você quer achar espião, vá no Ministério da Defesa ou no Ministério das Relações Exteriores. O que não falta lá é espião trabalhando para os Estados Unidos. Na China não tem isso, não. Bom, tendo comunicação direta, pelo menos vocês vão poder ouvir pequenas informações dos próprios militares. No entanto, a principal conclusão sobre o dossiê militar durante a sessão entre o pequeno Sullivan e o general Zhang Yaoxia, presidente da Comissão Militar Central da China, certo? Foi o seguinte: o general disse em rodeios a Sullivan, em termos inequívocos, para ficar longe de Taiwan. Depois disso, as conversas. Sullivan parecia uma galinha sem cabeça após a reunião. Tão sem cabeça quanto após a sua reunião com o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi. Os Estados Unidos e a China não fizeram progresso nas negociações para encontrar uma solução para a crise ucraniana. Gente, a crise ucraniana foi provocada pelos Estados Unidos. E o que a China tem a ver com isso? A China quer que os Estados Unidos vá contra a Rússia para entregar a Ucrânia e depois a própria Rússia para os Estados Unidos? Se os Estados Unidos tomam a Ucrânia e depois eles tomam a Rússia, sabe qual que é o próximo? A China. Os chineses sabem disso. Os americanos acham que o resto do mundo é feito de imbecis. Sabe? De gente que nem Michel Temer, de gente que nem o Campos Neto. E eles não são imbecis, eles são inteligentes. Eles são inteligentes, que fique claro, eles são muito inteligentes. O problema deles é outro, eu não vou dizer aqui qual que é, né? Vocês sabem. É claro que não. Certo? Não há progresso nesse sentido. Pequim enxerga todas as maquinações imperiais de cessar fogo paralelo ao fato dos Estados Unidos terem ultrapassado todas as linhas vermelhas russas. Moscou respondeu de forma devastadora. Não, ainda não. Porque Putin tem traços taoístas, igual Xi, ou seja, paciência. Mas o fato é que a China está de volta. E os Estados Unidos e o mundo vai ter que aceitar isso. As reuniões da liderança de Beijing com o enviado de um governo ultra-patumanco dos Estados Unidos pode ter sido apenas um exercício para a forma. Afinal, o que realmente importa são os negócios. As exportações da China para os Estados Unidos representam menos de 2% do PIB da China. Quer dizer, a China depende das exportações para os Estados Unidos. Desde quando? Desde quando? É só 2%, gente. A China é a maior potência global de comércio. E os negócios reais e fortes estão por vir e morrerão com o Ocidente. Mas com a maioria global, a China está se aproximando fortemente da África.
das outras nações africanas. Com todo respeito, uma palavra, foda-se o Ocidente. Com tanta perfeição da mídia imperial, ter literalmente surtado com a profunda integração da China em toda a maioria global, desafiando que a ordem internacional liberal totalitária de fato. De Trump a crash test dummy, as políticas do hegemon conseguiram uma façanha e tanto. O pacote inclui a cessão do maior mercado de tecnologia do mundo, a China, exclusivamente fabricantes chineses. Os Estados Unidos saíram de lá achando que com isso ia quebrar a China. Eles quebraram as empresas deles. Ontem nós falamos sobre isso. A expulsão de pelo menos 75% dos principais cientistas chineses dos Estados Unidos para a China. A China, obviamente, está agradecendo. A cessão de todo o mercado russo com mais de 100 milhões de consumidores para a China. Paralelamente ao fato de Beijing, né, comprar muito mais energia barata da Rússia. Os dois se beneficiam. Só os Estados Unidos têm perdido. E a Europa, né, claro, que tem agido como cachorrinho fraudiqueira. E isso é apenas o começo. As sanções dos hegemons do Ocidente foram, na verdade, fundamentais para ajudar Beijing a desenvolver ainda mais rapidamente as políticas Made in China 2025, tornando-se líder ou segunda melhor nos todos os 10 setores de alta tecnologia. Então, nos 10 setores de alta tecnologia que existem no mundo, a China é líder ou é vice. O próximo estágio são as várias etapas simultâneas em direção à desdolarização, incluindo a expansão do petro-ion. A desdolarização é o fim do Ocidente, é o fim dos Estados Unidos. Um grande estudioso chinês resumiu tudo em seu estilo deliciosamente contundente, tendo a vantagem de ser cristalina como o Leviatã. A China está realmente de volta e permanecerá por muito, muito tempo. Os Estados Unidos vão ficar na nuvem da história. Não é de se admirar que seja um anátema para a plutocracia imperial e seus vassalos atlanticistas. Estamos avançando lenta e seguramente em direção ao estabelecimento de um novo sistema mundial gerenciado por estados civilizacionais. China, Rússia e Irã estão na vanguarda. A Índia, quem sabe? O Brasil nessa toada. No entanto, o caminho será longo e vai ser espinhoso. Não se engane. Com muitos contratempos desagradáveis. Eu vou deixar no final no comentário, na verdade, o texto completo do Pepe Escobar. Porque agora eu começo a falar de um assunto que honestamente não me interessa. Não faz diferença para mim, não vejo tanta importância assim, que é a questão do Pavel Durov, né? O fato, gente, acho que é o ponto aqui para a gente refletir é que nós precisamos ser soberanos. É urgente a nossa soberania. Nós temos que nos livrar de entreguistas, de financistas, de ONGs, as ONGs a ponta de lança, anti e contra soberano do Ocidente e dos Estados Unidos em qualquer país. Mas isso é outro assunto, então vou falar uma outra hora. Tenham todos um bom dia. E que um dia a gente alcance a África, né? É o que temos. Né? Tentar ser uma África, porque estamos hoje abaixo dela, como a gente viu. Oremos. Até mais. Muito obrigado.